tarde, meus amores! Hoje nós vamos trabalhar a nossa matéria de matemática. Pegue seu livro, abra na página 104. Ainda estamos usando o nosso livro do primeiro módulo, ok? Essas são as últimas páginas para finalizarmos. Então, pegue seu livro antigo da página 104 para a gente finalizar com essa página que estava faltando. Vamos lá? Na página 104, ele está falando sobre dinheiro. Vamos aprender o valor do dinheiro. Isso. Então, tem aí, ó. Veja a tabela, os preços da cantina da escola da turma do Eleva. Então, tem pipoca, suco, sanduíche e picolé. Cada um com seu valor. Pipoca R$1, suco R$2, sanduíche R$5 e picolé R$3. Às vezes, Vitor Hugo leva dinheiro para comprar o lanche na escola. Desenhe o que ele pode comprar com os valores a seguir. Então, ele trouxe para a escola R$2 e R$3. O que ele pode comprar com R$2? Vamos observar a tabela? Ele pode comprar suco. E o que mais que ele pode comprar? 2 pipocas, porque a pipoca é R$1. Então, ó, R$1. Se ele comprar 2 pipocas, vai dar o quê? R$2. Então, como ele trouxe R$2, ele pode comprar 2 pipocas, porque cada pipoca custa R$1. 1 mais 1, 2. Então, ele pode ter 2 pipocas e comprar também, né, um suco, ok? Ou o suco ou a pipoca, combinado? Porque ele só tem R$2. Então, ele tem que escolher ou o suco ou a pipoca. Embaixo ele fala que ele trouxe R$3. O que dá para comprar com R$3? Vamos olhar a tabela? Então, a tabela tem lá. O que ele pode comprar? Ele pode comprar uma pipoca, ele pode comprar um suco ou ele pode comprar um picolé, né? Então, vamos agora para a página 105. Na página 105, ele continua com as atividades. De acordo com o quadro de valores dos produtos da cantina, escreva a quantidade de dinheiro que cada criança gastou e em seguida pinte a tabela. Então aí tem uma tabela que você vai pintar qual o valor que cada um gastou. Então preste bem atenção nas perguntas para você fazer a pintura da tabela, para você não pintar errado. E já estarei passando com a correção. Vou deixar para vocês um vídeo explicativo sobre dinheirinho. Sobre o nosso dinheiro, o valor do nosso dinheiro. De R$1, R$2, né? E hoje vocês vão caprichar nessas atividades para mim, tá bom? Um beijo! E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar as moedas e cédulas brasileiras, mas vamos falar especialmente das moedas. Isso porque o nosso sistema de dinheiro, ou seja, o nosso sistema monetário, ele é formado por notas, que nós chamamos de cédulas, e também por moedas. E essas moedas elas são utilizadas para valores menores, e o sistema monetário brasileiro tem as seguintes moedas: a moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1. E vamos entender uma coisa aqui. Nós temos essa moeda aqui, que representa a quantidade de R$1, e ela pode ser dividida em 100 partes, e cada partezinha dela representa 1 centavo. Ou seja, R$1 é igual a 100 centavos. Isso significa que, se nós temos 5 partes desse R$1, nós temos 5 centavos. E é por isso que nós temos 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos. Serve para pagar quantidades menores. Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10 moedas de 10 centavos, isso é a mesma coisa que eu ter R$ 1. Ou seja, isso daqui dá 100 centavos, ou seja, a mesma coisa que R$ 1. E para você ter uma ideia, como 5 centavos é a metade de 10 centavos, para eu representar R$ 1 com moedas de 5 centavos, eu vou ter que possuir o dobro dessas moedas aqui. Como aqui tem 10 moedas, eu vou precisar de 20 moedas de 5 centavos para ter a quantidade de R$ 1. E você deve estar se perguntando, será que não existe uma moeda que represente 1 centavo? Hoje em dia, não. Antigamente, ela existia e ela tinha essa forma aqui. Mas como a sua fabricação era muito cara, ela saiu de circulação. E, por isso, essa moeda de 1 centavo ela não existe mais no nosso sistema monetário. E preste atenção em uma última coisa. Alguns comerciantes eles usam uma tática para chamar a atenção dos seus consumidores. Eles colocam o valor do produto, por exemplo, a R$ 9,99. Ou seja, ainda está faltando 1 centavo aqui para chegar aos R$ 10. Isso significa que, se você pagasse o valor de R$ 10, ele teria que te dar 1 centavo de troco. E lembra que eu falei que a moeda de 1 centavo saiu de circulação? Pois é, ele não ia conseguir te dar esse troco. Você perderia 1 centavo, né? Isso é somente uma tática para chamar a atenção do consumidor. Mas o valor do produto é R$ 10, né? Isso porque ele sabe que você não vai ter R$ 9,99 exatamente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar a respeito do sistema monetário brasileiro, mas nós vamos focar nas cédulas. Mas o que é uma cédula? Nada mais é do que um pedaço de papel que representa uma quantidade de dinheiro, que é o que nós chamamos de notas, ou seja, essas notas aqui, sendo que cada uma representa uma quantidade. Aqui, a nota de R$ 2, aqui a nota de R$ 5, aqui a de R$ 10, a de R$ 20, a de R$ 50 e a de R$ 100. E, através dessas notas, nós podemos realizar algum pagamento ou receber alguma quantidade de dinheiro. Por exemplo, se eu quisesse comprar um lanche e esse lanche custasse R$ 10, lembrando que o real é a moeda brasileira. Então, o meu lanche custa R$ 10. De quantas maneiras eu posso pagar esse lanche? Eu posso utilizar uma nota de R$ 10, não posso? R$ 10 representam 10 quantidades. E a nota que representa essas 10 quantidades é essa nota de R$ 10. Ou seja, a nota de R$ 10 representa 10 quantidades de R$ 1. Ok, o lanche estaria pago. Mas e se eu não tivesse uma nota de R$ 10? Tivesse outras notas? Como eu poderia pagar esse lanche também? Eu poderia utilizar duas notas de R$ 5. Isso porque aqui tem 5 quantidades, com mais 5 quantidades, vão dar um total de 10 quantidades. Ou seja, duas notas dessa vão representar a mesma coisa que uma nota dessa. Eu também poderia utilizar 5 notas de R$ 2. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 notas de R$ 2. Isso porque R$ 2 com R$ 2 vão dar R$ 4.
com mais R$ 2 vão dar R$ 6, e com mais R$ 2 vão dar R$ 8. E se eu somar isso com mais R$ 2, vão dar um total de R$ 10, que é a mesma coisa que 2 notas de 5 ou uma nota de R$ 10. Está vendo? Eu posso representar a quantidade de R$ 10 de 3 maneiras. Essas quantidades elas são equivalentes, elas são iguais. Então, o que está acontecendo aqui é uma equivalência entre cédulas, ou seja, entre as notas. Mas, claro, essas são as formas de se pagarem exatamente os R$ 10. Mas, caso eu não tenha nenhuma delas, eu poderia utilizar outra nota. Mas essas notas aqui, elas passariam do valor de R$ 10. E aí, você teria que receber um troco, porque, por exemplo, uma nota de R$ 20 é a mesma coisa que 2 notas de R$ 10. Então, essas notas se equivalem. Então, R$ 20 se equivale a 2 notas de R$ 10. Lembrando que o lanche custa R$ 10, você teria que receber R$ 10 de troco. Mas o que eu quero mostrar aqui é que uma nota de R$ 20 é equivalente a 2 notas de R$ 10, ou seja, representa a mesma quantidade. E uma nota de R$ 50 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4 e 5 notas de R$ 10. Então, essas quantidades são equivalentes, porque, olha, R$ 10 com mais R$ 10 vão dar R$ 20, não é? Com mais R$ 10 vão dar R$ 30, e com mais R$ 10 vão dar R$ 40, e com mais R$ 10 vão dar R$ 50. O que eu quero dizer é que nós podemos utilizar a combinação das notas para conseguir um certo valor, mas, claro, elas têm que representar a mesma quantidade. Não necessariamente as notas têm que ser todas iguais. Deixa eu apagar essas notas aqui. Eu apaguei 2 notas de 10, não é? Então, eu posso colocar no lugar uma nota, ou seja, uma cédula de R$ 20. E ainda assim, teríamos R$ 50, porque, olha, R$ 20 mais R$ 10 dão R$ 30, com mais R$ 10 dão R$ 40, e com mais R$ 10 dão R$ 50. Então, não importa a nota que você vai utilizar. O que você tem que saber é que elas têm que representar o mesmo valor, a mesma quantidade. Por exemplo, como nós podemos representar a nota de R$ 100? Eu posso utilizar também 2 notas de R$ 50, que vão representar a mesma quantidade, porque R$ 50 mais R$ 50 vão dar R$ 100. Existem até outras combinações, mas vai ficar muito grande aqui, né? Tente achar outras combinações, veja as possibilidades. E eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante. Até a próxima!